E hoje o pastor vai continuar aquela série de pensamentos sobre o Sermão do Monte. E hoje já é a 12ª mensagem, o 12º culto que o pastor faz sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. O Senhor Jesus Cristo disse assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que é isso aqui? O que significa eu ter que me guardar de exercer a minha justiça diante dos homens, com o fim, com a finalidade, com o propósito de ser visto por eles? E Jesus diz: se eu proceder assim, eu não terei galardão da parte de Deus, eu não terei recompensa da parte de Deus. Nós vamos entender isso aqui. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos no mundo, e Paulo disse isso, onde há muito tipo de vozes, e nenhuma delas sem sentido. Todavia, há uma única voz que nos guia pelos caminhos da paz, que nos ensina a verdade. Há uma única voz que nos transmite segurança, que gera na nossa alma descanso, que é a voz de Deus, que é a voz dos céus. E é esta voz que nós queremos ouvir. E que nessa noite, meu Deus, o Teu Espírito fale ao nosso espírito, fala à Tua igreja santa, fala ao Teu povo amado, a este homem, a esta mulher, este senhor, esta senhora, este rapaz, esta moça, essas pessoas que o Senhor mesmo conduziu essa noite a esse santuário. Porque o Senhor é quem efetua o querer e o realizar. Então fala, meu Senhor, e usa-me como instrumento da Tua vontade. Inspira-me, dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar a Tua palavra com verdade. Porque a minha suficiência, ela vem de Ti. Não é uma suficiência da minha carne, não é uma suficiência humana, mas é uma suficiência de Deus. E que tudo que for falado aqui, tudo que for proclamado nessa noite, que seja para o amadurecimento espiritual da igreja, e também para a honra, para a glória e para o louvor do santo nome de Jesus. E que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa do Senhor, agora nós chegamos a uma nova sessão aqui do Sermão do Monte. A primeira sessão, nós vimos aqui, eu queria fazer um breve retrospecto. A primeira sessão vai do capítulo 5, aqui do versículo 3 até o versículo 12, onde Jesus mostra como que o eleito de Deus é. Ele mostra quais são as virtudes que tem que se fazer presente na vida daquele que é verdadeiramente de Deus. Ele diz que nós somos humildes de espírito, que nós somos manso. Ele disse também que nós temos fome e sede de justiça, somos misericordiosos, somos pessoas pacificadoras, né? E vai por aí afora. A segunda sessão vai aqui do versículo 13 até o versículo 16, e aqui nós vemos como que o cristão reage diante deste mundo, e como é que o mundo reage diante do cristão. Então, Jesus mostrou aqui que nós somos o sal da terra. Ele disse depois
nós somos a luz do mundo, que o cristão é diferente na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. O cristão, ele não é diferente do mundo porque usa uma roupa diferente. Não se identifica o cristão pela roupa. Não se identifica uma mulher de Deus pela roupa que ela está usando. Não se pode dizer que uma mulher que usa calça comprida não é de Deus, só é de Deus se usar um vestido. Não se pode dizer que um homem que usa uma bermuda não é de Deus porque usa uma bermuda. Não, Deus não vê como vê o homem. O Senhor disse para o profeta Samuel, quando ele chegou na casa de Jessé o belemita, e ele viu o primeiro filho de Jessé, e ele disse, sem dúvida, esse é o escolhido de Deus, um homem de boa aparência, um homem bonito, um homem que tem todas as características de um rei. E o Senhor disse, não atentes para a sua aparência, porque eu rejeitei. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração do homem. Deus vê o que está dentro da gente, não é roupa, né? Não é visual externo. Então, a terceira sessão vai aqui do versículo 17 ao versículo 48, e aqui ele mostra como é que tem que ser a relação entre o povo de Deus e a lei moral de Deus. Então o Senhor mostrou que o Filho de Deus, ele não se ira contra o irmão, ele não ofende o seu irmão, ele não fala mal do próximo, ele não pode ser uma pessoa fofoqueira, ele não pode ser uma pessoa que fica falando de um, falando de outro. Ele disse que o cristão verdadeiro não olha para uma mulher com intenção impura no coração, ele não tem olhos maliciosos, ele não dá vazão à concupiscência da carne. Jesus mostrou que o Filho de Deus verdadeiro, ele procura se livrar de tudo aquilo que possa induzi-lo a pecar contra Deus, que possa ser um empecilho, né, para que ele tenha uma vida espiritual saudável. Ele disse que o Filho de Deus não se divorcia, não mente, né, não pode ser desonesto, não paga o mal com o mal. Tudo isso está aqui, ó. E agora, nós chegamos a esta quarta sessão aqui, que vai envolver todo esse capítulo 6 de Mateus. Então aqui Jesus vai mostrar como é que deve ser o relacionamento dos eleitos de Deus com o Pai Celestial, durante toda a nossa peregrinação nesta terra, que desde o pecado de Adão se tornou maldita. Como é que numa terra que se tornou maldita, os filhos de Deus se relacionam com ele? Jesus vai mostrar. Então você vai ver que aqui, no capítulo 6, o Senhor Jesus, ele vai fazer uma revista, sabe, total da nossa vida, num todo, na verdade num todo, só que ele vai dividir a coisa em dois aspectos. Ele vai dividir a coisa em dois pontos fundamentais e primordiais. Cuidado para esse bebê não cair daí, né? Porque ele dormiu, né? Não cai não, né? Então, cuidado com o menininho aí, tá? Então vamos lá. Eu falei que ele divide a coisa em dois aspectos, né? O primeiro aspecto vai do versículo 1 ao versículo 18. Aqui o Senhor aborda a nossa vida religiosa, o nosso crescimento espiritual, a nossa adoração a Deus, os nossos louvores, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto vai aqui do versículo 19 até o final do capítulo 6. E aqui ele vai abordar como deve ser o nosso relacionamento com o mundo de uma maneira geral. Aí você diz, pastor, por que a preocupação de Deus com o nosso relacionamento com o mundo de uma maneira geral? A preocupação de Deus, sabe por quê? É porque você como cristão, eu como cristão, nós todos precisamos nos preocupar com a alimentação, nós precisamos nos preocupar com o vestuário, com a moradia, com a educação dos nossos filhos. Tudo isso faz parte da nossa vida, ou não faz? Faz ou não faz? Faz parte. Então, nesse capítulo 6 aqui, o Senhor vai abordar questões estritamente relacionadas com a nossa vida religiosa, com a nossa vida espiritual, e Ele vai abordar questões estritamente relacionadas com a nossa vida secular, com a vida que envolve todos os aspectos do nosso viver desse mundo aqui. E é muito importante o Senhor abordar esses aspectos da nossa vida secular, porque, irmãos,
O fato de uma pessoa se converter ao Senhor Jesus, o fato de uma pessoa ter sido chamada por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, o fato de uma pessoa ter nascido de novo, ter o Espírito Santo na sua vida, não isenta essa pessoa de problemas. Não significa dizer que a pessoa vai passar agora a viver no mar de rosa, que ela não enfrenta mais lutas, que ela não tem mais dificuldades. Tem sim, senhor. A nossa vida, enquanto neste corpo de carne, enquanto nós estivermos neste mundo, olha, será cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de armadilhas. E é exatamente por isso que nós precisamos, sabe, das Escrituras Sagradas. Porque não fossem os problemas que nós enfrentamos na vida, não fossem as grandes lutas que nós travamos ao longo da nossa existência nessa terra, olha, as Escrituras seriam desnecessárias. Você já parou para pensar quantos ensinamentos, quantas instruções, e de uma maneira bem detalhada, o Senhor dá para a nossa vida secular através das Escrituras Sagradas? Ora, elas não seriam absolutamente necessárias se não fosse exatamente pelo fato de que a vida do Filho de Deus, a vida do cristão, a vida do crente desse mundo é cheia de problemas, é cheia de dificuldades. Por isso que há a necessidade de Deus nos dar instruções detalhadas acerca de todos os aspectos da vida. Amém? Veja, por favor, no livro de João, capítulo 16, Mateus, Marcos, Lucas, João, versículo 33. O Senhor disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, no mundo nós passamos por quê? Aflições. Todos nós só deixaremos de enfrentar aflições na vida quando Jesus voltar, quando nós recebermos um corpo glorificado, quando Ele criar novos céus, nova terra, onde não haverá mais dor, nem doença, nem morte, nem pranto, né? Não haverá mais filho do diabo, não haverá mais desejo de pecar, não haverá mais essas coisas que o mundo aí apresenta. Aí não terá mais aflições. Mas enquanto nesta terra, no mundo passareis por aflições. Agora volte lá, Mateus capítulo 6, versículo 1. Vamos ler outra vez o texto. O Senhor diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Tem muito pastor que pega esse texto aqui e diz que nós estamos aqui diante de uma escolha entre agradar os homens ou agradar a Deus. Está vendo? O Senhor está mostrando que nós estamos diante de uma escolha. Você tem que escolher ou agradar os homens ou agradar a Deus. Só que isso é um erro. A escolha na realidade não é esta. A escolha que nós encontramos aqui é entre agradarmos o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, ou agradarmos a Deus. Essa é a escolha. Por quê? Quando você faz alguma coisa visando ser visto pelos homens, visando receber elogio, visando ser, sabe, alguém joga confete em você, na realidade você faz isto visando agradar você mesmo, né? Quando alguém te elogia, quando você faz alguma coisa querendo receber, né, uma recompensa humana, você faz visando agradar você mesmo. O teu ego, sabe, vai se sentir bem com isso aqui. Então, Jesus está mostrando aqui que por natureza, o ser humano, ele sempre deseja receber muito mais o louvor dos homens do que receber o louvor de Deus. Por natureza humana, o homem é assim. O ser humano é assim. Ele deseja muito mais o louvor dos homens do que o louvor do Deus Todo-Poderoso. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é a seguinte: ou nós estamos agradando a nós mesmos, ou nós estamos agradando a Deus. Então, meus irmãos, todos nós que somos de Deus, que somos pessoas nascidas de novo, temos que nos conscientizarmos, sabe, de que o principal objetivo do cristão nesta terra,
durante a sua permanência nesse mundo, durante o período da sua vida, agradar a Deus e somente a Deus. Jesus, como Filho de Deus, na sua natureza humana, ele deu um exemplo disso. Você vê que Jesus viveu inteiramente uma vida dedicada ao Pai. Tudo que ele fazia na sua natureza humana visava o quê? A glorificação de Deus. Tudo visava a glória de Deus. Jesus jamais pensou em si mesmo, jamais fez algo em proveito próprio. Jesus é um exemplo. Você veja que Jesus não procurava fazer propaganda daquilo que ele realizava. Ele não fazia propaganda do que ele fazia. Você sabe o que é que ele disse quando ele ressuscitou a filha de Jairo? Deixa eu mostrar para você. Abra em Lucas, capítulo 8, versículo 56. Um milagre extraordinário. Ressuscitou a filha de Jairo, a menina já morta, sabe? Um milagre espetacular. Então, ele diz assim no versículo 56: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Olha, não conte para ninguém, não faça propaganda, não diga que eu ressuscitei, por favor, não espalhe isso por aí. Quer dizer que, na verdade, Jesus procurava o tempo todo se ocultar. Sabe como aquela pessoa que não deseja ser vista, aquela pessoa que não quer ser vista por ninguém, está sempre procurando, sair do foco das atenções. Mas o problema é que mesmo assim ele não pôde se ocultar, ele não conseguia se ocultar. Ele desejava, mas não conseguia. Aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 24, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Você vê? Ele queria se ocultar, ele não queria fazer propaganda, ele não queria ser o foco das atenções, mas no entanto não pôde ocultar-se. Então você vê que no Senhor Jesus Cristo, irmãos, havia uma completa ausência de ostentação. Jesus não procurava se ostentar. Jesus vivia única e exclusivamente para a glória do Pai, única e exclusivamente para a glória de Deus. Aqui no livro de João, capítulo 5, veja o que ele diz, versículo 44. Olha o que ele falou: como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e não procurais a glória que vem do Deus único? Como é que vocês podem crer, vocês que vivem aceitando aí glória um dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único, que vem do Deus Todo-Poderoso? Olha, e esta é a grande dificuldade das pessoas. As pessoas vivem, sabe, se preocupando tanto uma com as outras. As pessoas ficam preocupadas com a opinião de A, com a opinião de B, com a opinião de C. O que é que fulano falou de mim? O que é que fulano acha? O que é que meu vizinho acha? O que é que meu parente acha? Sabe, sempre querendo fazer alguma coisa, visando receber uma boa opinião dos outros. Essa é a grande dificuldade. Eu vou dizer para vocês, olha, irmãos, se as pessoas se preocupassem única e exclusivamente, estou falando das pessoas de Deus, estou falando das pessoas convertidas. Isso aqui é um ensinamento para cristãos. O Sermão do Monte é um ensinamento para discípulos, não é ensinamento para pessoas ímpias. Ele não estava ensinando a pessoas incrédulas, ele estava transmitindo ensinamento para pessoas convertidas. Então, se as pessoas convertidas, se elas se preocupassem única e exclusivamente em glorificar a Deus, em honrar a Deus, meus irmãos, como que as coisas seriam diferentes na vida das pessoas, sabiam? Se elas se preocupassem somente em glorificar a Deus, somente em honrar a Deus, esquecessem a opinião de A, de B, de C. Não, eu não quero saber a opinião de fulano, de Beto, não estou preocupado. Eu estou preocupado em glorificar a Deus. Eu estou preocupado em honrar a Deus. Então, ainda dentro desse princípio aqui, há uma coisa também que eu considero de suma importância. Qual é essa coisa, pastor? É que você nunca deve se esquecer que nós estamos sempre na presença de Deus. Porque às vezes eu ouço pastores que oram assim:
Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, nós agora estamos entrando na tua presença. Ué, e estava na presença de quem? Agora nós estamos entrando na tua presença? E estava na presença de quem? Do diabo? Nós estamos sempre na presença de Deus. Deus contempla cada uma das nossas ações, Deus lê cada um dos nossos pensamentos, Deus vê tudo, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso íntimo, nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu digo sempre uma coisa: infelizmente, se nós quisermos, nós temos a capacidade de enganarmos uns aos outros. É uma coisa terrível, né? Mas se você quiser enganar uma pessoa, você engana. Se você quiser me enganar, você me engana. Se eu quiser enganar você, eu engano você. Nós temos a capacidade de fingir, nós temos a capacidade de dissimular. Mas eu vou dizer para você uma coisa, meus irmãos: nós jamais poderemos enganar a Deus. Você não pode enganar a Deus. A esposa pode enganar o marido pode enganar a esposa, o filho engana o pai engana o filho, a ovelha engana o pastor pode enganar a ovelha, pode, mas jamais você poderá enganar a Deus. Nós não poderemos jamais enganar o nosso Deus. Veja o que Jesus falou aos fariseus, aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 15. Lucas, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim para os fariseus: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. Olha, Deus conhece o vosso coração. Então eu creio, irmãos, que não há nada melhor para que nós possamos viver uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus, do que nós nos lembrarmos constantemente de que Deus vê as 24 horas do nosso dia. Não tem nada melhor. Olha, quer viver uma vida santa, quer viver uma vida consagrada a Deus, quer viver uma vida, sabe, agradável aos olhos do Pai, lembre-se de que Deus contempla você as 24 horas do dia. Quando você se levantar de manhã, abrir os olhos, vai fazer a tua oração, já saiba de uma coisa: você já está na presença de Deus. Então se lembre que durante todo aquele dia, tudo que você disser, tudo que você pensar, tudo que você praticar, Deus está tomando conhecimento de tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Um pensamento seu, mesmo que você não fale nada, Deus vai lá e lê o teu pensamento. Amém, irmãos? Então acordou de manhã, lembre-se disso: estou na presença de Deus. Olha, tudo que eu fizer ao longo desse dia, tudo que eu disser, tudo que eu pensar, qualquer atitude que eu tomar, Deus está tomando conhecimento de tudo. Deus está vendo tudo. Eu posso estar dentro de um quarto que não tem a janela, que não tem a porta, ninguém está me vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Davi, ele sabia dessa onisciência e dessa onipotência de Deus, e ele fala sobre isso aqui no Salmo 139, e como é bom que nós saibamos disso também, viu? Que nós tenhamos consciência, porque às vezes as pessoas parecem que esquecem disso, né? Parece que elas acham que Deus só olha para ela dentro da igreja, quando está no templo. Quando sai da igreja parece que Deus está alheio a tudo, mas na verdade não é assim. Por isso que as pessoas às vezes erram tanto, praticam tantos pecados que não deveriam praticar, tomam tantas atitudes erradas, falam coisas que não deviam falar, pensam coisas que não deviam pensar. Então vamos lá, Salmo 139, versículo 1 em diante. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Olha, você está aí agora, não está? O que você estiver pensando agora, Deus já captou o teu pensamento. Deus já leu o que você pensou, viu? Já pensou, ninguém percebeu, ninguém sabe, Deus já sabe. Versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
Olha, Deus conhece todos os nossos caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Olha, antes de você falar, você pensa no que vai falar. A palavra, primeiro, é gerada no cérebro, o pensamento. Você pensa e traduz em palavras o pensamento. Ainda a palavra não chegou na língua, Deus já sabe o que você vai falar. Ele já leu o teu pensamento. Que Deus tremendo, que Deus espetacular e maravilhoso. Então ele disse, no versículo 5, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aleluia. Olha, irmãos, nós não podemos escapar de Deus. Ninguém pode escapar de Deus. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. Deus sonda tudo. Sabe? Deus te cerca por detrás, por diante. Deus põe a mão sobre você. Olha, Deus lê os teus pensamentos. Deus penetra no íntimo da tua alma. Deus vai lá no profundo do teu coração. Deus sabe de tudo. Ninguém consegue escapar de Deus. Paulo também diz isso na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo dos gentios. Paulo era o apóstolo para os gentios. O nosso apóstolo é Paulo. Pedro foi um apóstolo para os judeus, né? Paulo, apóstolo para os gentios. Então ele diz assim, Hebreus 4:13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então você vê, se todos os cristãos colocassem em prática esse princípio aqui, irmãos, olha, haveria uma grande revolução na igreja, haveria um grande avivamento na igreja de Jesus Cristo. Ah, se as pessoas tomassem conhecimento de que Deus está olhando para tudo, de que Deus vê tudo, de que Deus tem ciência de tudo, que nada fica oculto aos olhos de Deus, que tudo Deus está registrando lá nos céus. Deus registra tudo, e Deus não esquece de nada. Você já imaginou se as pessoas tivessem consciência disso? A mudança espiritual que haveria na igreja, no mundo inteiro. Mas as pessoas parecem que não têm consciência disso aqui. Então, volte lá em Mateus 6:1. Mateus capítulo 6, versículo 1. Vamos ler outra vez. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Outra coisa também extremamente importante é que Jesus aborda aqui a questão dos galardões. Ou seja, ele está dizendo que aqueles que buscam galardão da parte dos homens jamais poderão receber galardão da parte de Deus. É isso que ele está falando, jamais. Por exemplo, eu sou um pregador do Evangelho. Se eu pregar o Evangelho e o meu interesse for único e exclusivamente saber o que as pessoas estão pensando acerca da minha pregação, né? Se eu prego só visando receber elogio, que as pessoas elogiem, o pastor Carlos prega muito bem, a mensagem do pastor é tremenda, o Senhor diz, bom, se você agir assim, isso será tudo que você vai receber por pregar o Evangelho. Você não vai receber nenhum galardão da parte de Deus, nenhum galardão. Se resume a isso aí. Então veja a importância de nós aplicarmos esse princípio aqui na nossa vida, viu? Tudo que nós fizermos, irmãos, tem que ser visando única e exclusivamente a glória de Deus, única e exclusivamente honrar a Deus, porque tudo que você fizer desta forma vai fazer com que você receba galardão da parte de Deus. A recompensa virá da parte de Deus, não virá da parte dos homens, né? Aí dentro desse princípio agora,
Jesus vai dar aqui 3 exemplos para ilustrar isso, né? Ilustrar tudo que ele ensinou até agora. Nós vamos ver hoje o primeiro exemplo, que está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 2 a 4. Esse é o primeiro exemplo. Ele deu 3 exemplos, mas nós vamos hoje dissecar esse primeiro. Então ele disse assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Bom, no texto grego original, essa expressão aqui, da esmola, não é como nós entendemos hoje. Olha, deu uma esmola, tem um mendigo ali pedindo esmola, às vezes emprestando um bem teu, a pessoa precisa de alguma coisa tua, você empresta para a pessoa. Às vezes essa ajuda é você dedicando o teu tempo para ela. Vocês lembram, há meses atrás, quando a nossa saudosa Dona Líris ficou enferma, gravemente doente, ficou internada no hospital, ela não tinha parentes aqui, só tinha o marido. Olha, teve algumas irmãs da igreja, né, que ajudaram ela nesse momento de necessidade, se revezavam no hospital, ficavam lá dia e noite, sabe, dando assistência, dando amor, dando carinho, sabe, dando apoio. Isso é dar esmola, isso é ajudar o necessitado. Às vezes é dedicando o tempo da pessoa. Então, Jesus aqui está dizendo que há uma maneira certa de você ajudar o necessitado e há uma maneira errada de você ajudar o necessitado. Porque ele diz o que aqui? Vamos ler outra vez o versículo 2. Quando, pois, deres esmola, quando ajudares alguém necessitado, seja com dinheiro, seja emprestando um bem, seja dedicando o teu tempo, não importa, de acordo com a necessidade. Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, a maneira errada de você ajudar os necessitados é você fazendo propaganda da ajuda que você está dando. Aqui, ó. Quando, pois, deres esmola, quando estenderes a mão para alguém, quando socorreres o necessitado, não toques trombeta diante de ti. O que é tocar trombeta? É você fazer qualquer coisa que chame atenção para o que você está fazendo. Não tem gente que gosta disso? Ajuda, mas fica inquieto. Quer fazer propaganda. Quer que as pessoas vejam que ela está ajudando. Quer receber louvor. Quer receber elogio. Sabe? Quer que as pessoas joguem confete sobre ela. O Senhor disse, ó, se você agir assim, olha o resultado. Já recebeu a recompensa. Está visando fazer algo para ser elogiado por alguém? A recompensa é o elogio daquela pessoa. Nada mais. Aceito universal do reino de Deus. Você vê constantemente na televisão eles fazerem propaganda da fazenda Canaã. Eles compraram uma terra lá no interior da Bahia, colocaram lá 100 crianças, né? Aí dão médico, dentista, alimentos, né? E aí leva a televisão lá, filma, as crianças tudo bem cuidadinha, né? A sala de aula, gabinete dentário, sendo consultada pelo médico. Quer dizer, por que eles fazem isso? Por que eles filmam? Por que eles mostram na televisão? Porque estão tocando trombeta. Eles não estão fazendo aquilo ali visando a glória de Deus. Eles não estão fazendo aquilo ali por amor cristão. Eles não estão fazendo aquilo ali, sabe, movido por um sentimento de piedade. Eles estão fazendo aquilo ali para ficar com uma boa imagem diante da sociedade. Já que nós somos tão perseguidos, já que falam tanto mal da gente, já que mete o pau nas coisas erradas que nós fazemos, vamos fazer isso aqui e vamos tocar trombeta, que aí a turma começa a olhar com bons olhos para a gente. O Senhor disse, já receberam a recompensa. Tá? Isso é tocar trombeta. O Senhor disse, isso é coisa de fariseu, isso é coisa de hipócrita. Agora, pastor Carlos Magno,
Você me pergunta, já entendi, pastor, qual é a maneira errada de eu ajudar alguém necessitado? Se eu tocar trombeta, se eu fizer qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas para aquilo que eu estou fazendo, se eu fizer qualquer coisa visando receber elogio, então eu estou fazendo de maneira errada, estou tocando trombeta, não vou receber nenhuma recompensa da parte de Deus. Agora, pastor, e qual é a maneira certa de nós ajudarmos pessoas necessitadas? Bom, leia aqui o versículo 3 e 4, que o Senhor dá a resposta. Ele diz: tu, porém, ao dares a esmola, ao ajudar alguém necessitado, pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um irmão da igreja, pode ser uma pessoa que você nunca viu na tua vida, né? Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quer dizer que nós não devemos de maneira alguma anunciarmos aquilo que nós estamos fazendo em favor de outra pessoa. Não anuncie, não faça propaganda, não procure chamar a atenção para a ajuda que você está dando àquela pessoa. Só que Jesus não disse apenas para não tocar trombeta ao ajudar alguém necessitado. Ele foi muito além disso. Ele disse que nós não devemos nem mesmo nos vangloriarmos disso. Quando ele disse, ignore a tua mão esquerda o que a tua direita está fazendo, ele estava dizendo, nem se glorie disso, não se vanglorie. Tem gente que faz uma coisinha assim para o outro, já fica todo cheio de vanglória, já se acha o mais importante, já acha que fez a maior coisa do mundo, né? Já fica, sabe, olhando os outros de cima para baixo. Diz, não, ignore a tua mão esquerda o que a tua direita estiver fazendo. Não te vanglorie, né? Não porque eu estou ajudando, não porque fulano estava passando necessidade e eu fui lá e dei 1 quilo de arroz, não porque eu vi que a pessoa estava muito necessitada, eu ajudei ela com 50 reais. Não se vanglorie disso. Não se vanglorie disso, seja humilde. Pastor, e qual é o resultado disso? Quando eu não me vanglorio, quando eu não toco trombeta, quando eu faço a coisa anonimamente, quando eu não procuro chamar atenção para aquilo que eu estou fazendo, qual é o resultado? Irmãos, o resultado é glorioso, porque Deus vê tudo, Deus registra tudo, e Deus que vem em secreto, o Senhor disse, te recompensará. A recompensa vem da parte de Deus. Diga graças a Deus. Olha, meus irmãos, tudo que nós tivermos feito será relembrado por Deus. Tudo, absolutamente tudo. Nada vai ficar esquecido, sabe? Fica tudo registrado na memória de Deus. Todas as nossas boas obras, todas as nossas boas ações serão relembradas por Deus um dia. Você sabia disso? E você vai receber o galardão. Jesus falou sobre isso, não falou? Aqui em Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 34 em diante. Quando ele fala do dia da sua segunda vinda, né, que ele diz que os anjos virão com ele, e todas as nações serão reunidas na sua presença, que ele vai separar um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Olha o que ele vai falar para as ovelhas. E eu creio que nós estaremos lá, à direita dele. Ovelhas de Jesus. E ele vai dizer, então, versículo 34, né? Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu, me vestiste, estava enfermo, me visitaste, estava preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando é que nós vimos o Senhor nu e te vestimos? Quando é que nós te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Ficaram, quando é que
nós vimos ele com fome e demos comida para ele? Quando é que nós vimos ele com sede? Ele está dizendo aí que estava com fome, nós demos comida. Estava com sede, nós demos bebida. Era forasteiro, nós o hospedamos. Um dia estava nu, carente de roupa, sem ter como se agasalhar do frio, e nós fomos lá e o agasalhamos. Ele está dizendo que um dia ele esteve enfermo e nós fomos lá no hospital visitá-lo. Que hospital que ele esteve? Aí despertou a curiosidade e Jesus respondeu, versículo 40, respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer dizer que qualquer ajuda, em qualquer nível, de qualquer natureza, que eu prestar a um desses pequeninos irmãos, é como se eu estivesse fazendo ao próprio Deus. Todas as vezes que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aquelas irmãs que ficaram lá um mês e pouco naquele hospital e se revezavam, irmã Ives, né? Quem mais? Marlene, irmã Luzanira, né? Dona Ana, um pouquinho só, mas foi, né, Dona Ana? Vai receber um galardão desse tamanho também, viu? Desse fato aí, né? Então, não, sem comentários. Então, o que vocês fizeram não foi a Dona Líria, foi o próprio Deus. Você fez isso a mim. Olha a importância que nós temos para Deus, hein? Aquilo que alguém faz para nós é como se estivesse fazendo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Amém? Então você vê que você pode até ajudar uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você nunca viu. Talvez essa ajuda seja feita, sabe, numa hora que ninguém está vendo, ninguém toma conhecimento daquilo que você está fazendo por aquela pessoa. Mas olha, irmãos, os olhos de Deus estão vendo tudo. Estão vendo tudo. Tudo fica registrado na memória de Deus. Pastor, eu ajudei uma pessoa, pastor, olha, 4 horas da madrugada, numa estrada deserta. Eu vi a pessoa ali numa necessidade tremenda, eu fiz isso, fiz aquilo, um exemplo, né? Ninguém viu, ninguém tomou conhecimento, você não sabia nem quem era aquela pessoa, sabe? Deus está vendo tudo. E Deus está registrando tudo. Tudo fica na memória de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos 10, versículo 1 a 4, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. O que esse homem aqui fazia? Ele ajudava muito as pessoas necessitadas, sabe? Estava sempre ajudando alguém necessitado. Não podia saber de um irmão que estava passando por um problema, ele chegava junto. Olha, eu estou sabendo que o irmão ali está desempregado, está precisando de alguma coisa. Opa, vamos fazer alguma coisa, né? Olha, irmãos, quando nós trazemos o bom samaritano aqui, quando você traz alimentos não perecíveis, muitas das vezes o alimento é dado a alguém que nem da igreja é. Talvez até uma pessoa idólatra, espírito, bate aí a porta, passando fome, sabe, com crianças com fome, e aquele alimento que você trouxe ajuda aquela pessoa. Uma pessoa que você nem sabe quem é, mas Deus está vendo. E tudo isso fica registrado nos céus. Tudo isso fica registrado na memória de Deus. Então esse homem aqui,
Ele fazia muitas esmolas, ele dava muita ajuda, ele estendia muitas mãos para ajudar os necessitados, e de contínuo orava a Deus. Versículo 3. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: olha que coisa gloriosa, hein? Ele teve a visão de um anjo de Deus. Na hora 9 do dia, aparece um anjo de Deus a esse homem, e o anjo diz para ele: Cornélio. Você pensa que Deus não conhece o seu nome? Deus chama cada um das suas ovelhas pelo nome. Você não é um número de identidade, você não é um número de um CPF, você tem um nome. Quando Deus olha para você, olha, irmãos, Deus não trata com multidões, Deus trata com seus filhos individualmente. Deus conhece o nome de cada um de nós, de cada um de vocês. Pastor, mas o meu nome quase ninguém chama, só chamam de apelido. O meu apelido é Dindinha. Deus conhece você como Dindinha. Deus conhece você pelo nome. Cornélio. O anjo veio lá: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha, as tuas orações, a tua ajuda, as tuas boas obras, todas as vezes que você acudiu um necessitado, todas as vezes que você chegou junto de um irmão que estava precisando de alguma coisa, olha, tudo isso subiu para a memória diante de Deus. Está lá registrado na memória de Deus. Deus não se esquecerá nunca. E eu fico meditando, meu irmão, se a nossa ajuda ao próximo é tão importante aos olhos de Deus, dá para você imaginar quão importante é a nossa ajuda à igreja? Se a ajuda que eu faço a um próximo tem essa importância toda, e a ajuda que eu dou à casa de Deus, e o socorro que eu presto à obra do Senhor, que importância não tem isso aos olhos de Deus? Só que a ajuda prestada à igreja tem que seguir esse mesmo parâmetro aqui. Não é para ajudar e ficar tocando trombeta, não é para ajudar e fazer questão de todo mundo saber, fazer propaganda. Tem gente que quando quer ajudar fica indócil. Enquanto o pastor não souber que a pessoa fez aquilo, não sossega. Quer que o pastor saiba, quer que o pastor tome conhecimento. Tem gente, irmãos, hoje mesmo o pastor Márcio estava me dizendo: pastor, fulano que só aparece na igreja sem 6 meses. Imagina, aparece na igreja sem 6 meses, hein? Pastor, não aparece aqui. E a gente sabe que não é uma pessoa espiritual, não é convertido, nem nada, mas de vez em quando aparece. Pastor, todas as vezes que ele vem, ele assiste o culto. Quando acaba o culto, ele vai lá dentro falar com... Aí entra no gabinete: pastor Márcio, está aqui a minha ajuda para a igreja. Por que não deu na hora da oferta? Por que não deu na hora que todo mundo deu? Porque quer tocar trombeta, sabe? Quer fazer média, quer ter um bom conceito, né? Não, é para o pastor saber. Dando na mão do pastor, ele vai abrir o envelope, ele vai ver quanto é que eu estou dando, né? Ele vai reconhecer que eu ajudo. O Senhor disse: já recebeu a sua recompensa. Nós tínhamos uma irmã na igreja, não está mais na igreja, em Recife. Uma mulher com curso superior, uma mulher super culta, super inteligente, uma senhora já de seus 60 e poucos anos, né? Olha, essa senhora congregou com a gente 1 ano e pouco. Você acredita? Todos os cultos da igreja, todos. Ela estava aí sentada como você está. Chegava a hora do ofertório, vamos recolher dízimo de oferta. As pessoas vinham, traziam, ela ficava sentada. Acabava o culto, não tinha erro. Eu estava no gabinete pastoral, o diácono estava na porta e entrava: pastor, a dona fulano quer falar com o senhor, né? Tá bom, manda entrar. Aí ela vinha com o envelope entregar: pastor, está aqui minha oferta para a casa do senhor. Pastor, está aqui meu dízimo. Ah, Jesus. Eu contava até 1000, para não ser mal educado. Eu dava vontade de dizer: minha irmã, para de tocar trombeta, minha querida. O que a tua esquerda fizer, a tua direita não veja, né?
Não faça nada visando me agradar, não. Quem tem que ver é Deus. Deus é que tudo vê. A recompensa virá de Deus. Então, não é para se vangloriar, não é para ficar querendo ser elogiado pelo pastor, não é para querer ficar sendo elogiado pelos irmãos. Ajudou a igreja, socorreu a igreja, faça isso, visando única e exclusivamente a glória de Deus. E não se vanglorie, não. Sabe? Não faça aquele peito de pombo. Sabe peito de pombo? Pombo é assim, né? Tem gente que fica igual peito de pombo. A igreja estava precisando de ajuda para o aluguel. Eu dei lá R$200. O senhor disse, não se vanglorie disso. É o contrário. Fica humilde. Pense consigo mesmo. Ah, que miserável que eu sou. Tão pouco que eu dei. Poxa, tão insignificante essa quantia. Dei R$200 míseros. Quanto Deus tem dado para mim? Quanta coisa Deus tem feito em favor da minha vida. E como eu devolvo tão pouco. Né? É esse o espírito que Jesus está mostrando aqui, irmãos. Amém? Amém? E você sabe que ao longo da nossa caminhada, nós sempre vamos encontrar pessoas necessitadas. Pessoas entre os nossos irmãos aqui. É para estender a mão para o necessitado. É para acudir. Quando você acode o necessitado, olha, é como se você estivesse acudindo o próprio Deus. O próprio Deus, viu? Mas quando fizer isso, não toque trombeta. Não chame atenção. Não faça para aparecer. Não faça para que as pessoas fiquem comentando, olha, viu o que a irmã fez? Poxa, tremendo, né? O que foi? A irmã fulana. Olha, o irmão ciclano está passando necessidade. Ela trouxe uma cesta básica desse tamanho. Como é que você sabe o que ela trouxe? Não, porque ela já entrou na igreja com ela na cabeça uma faixa. A cesta básica na cabeça e 2 garotos na frente com uma faixa. Ajuda para o irmão fulano. Aí todo mundo, palma para a irmã, glória para a irmã. Que bom exemplo, que maravilha. Aí Deus já recebeu a recompensa. Já recebeu a recompensa. Sabe? Então, deu para você perceber que a escolha não é entre agradar os homens e agradar a Deus. É entre agradar a Deus ou agradar a nós mesmos. Ou agradar o nosso ego, sabe? É esse o princípio que Jesus explanou aqui. E que nós vamos continuar domingo de manhã. Vem outro exemplo aqui na frente. Tremendo, tremendo, tremendo. Você sabe que Jesus usa aqui agora, só fazer um breve chamamento para isso aqui. O segundo exemplo que ele usa é o da oração. Você sabe que até na maneira de orar, a pessoa pode querer se vangloriar? Você sabe que tem uma maneira certa de orar e tem uma maneira errada de orar? Você sabe que a maioria, uma grande parte do povo de Deus ora de uma maneira errada? Não sabe como é que se deve orar? Não sabe como proceder na oração? É o segundo exemplo que Jesus vai dar. E domingo de manhã nós estaremos aqui aprendendo isso. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou para a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus bendito, do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Oh, louvado seja o teu nome, meu Pai. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, em reverência a Deus, nesta hora, em nome de Jesus Cristo.